Bom, agradeço o convite, agradeço a ousadia do tema, e agradeço poder fazer parte dessa proposta. Aí o Inês, é um prazer estar aqui com vocês e vou apresentar, bom, a proposta ousada. Não perder de vista, assim entendi, não perder de vista esse cruzamento entre a fala e o corpo, ou o cruzamento entre essas ideias mais gerais, ou ideias fundamentais que nos constituem e que a gente chama de discurso, e a vida. Essa relação entre discurso e corpo, ela tende a ser recoberta por uma relação muito antiga entre corpo e alma, ou entre natureza e cultura, e etc, e etc, e etc. E é exatamente da parte. Espero que vocês me interrompam. Agora eu estou com a tela, mas eu vou tentar abrir o chat também para quem tiver mais inibido, escrever no chat. E eu vou acompanhando. Mas eu considero como dado o fato de que essa oposição simples entre discurso e corpo, ela não vai nos ajudar em nada. Apesar dela ser muito sensibilizadora, comovedora, todo mundo se entende nisso. Ou entre corpo e cérebro, ou entre visão e emoção, essas coisas. A imagem está congelando? Está direito? Está direito? Estou olhando aqui para a Inês. Consegui, Inês? Sim, às vezes fica um pouco picado. É isso que eu ia dizer. A fala está picando um pouquinho. Talvez a sua posição com o microfone, não? Não, é a conexão mesmo. Eu vou ter que... Como? É a conexão mesmo, né? Mas tá bom, pode estar ótimo. Está engasgando, é isso? De vez em quando corta a sua fala. Eu imagino que pode ser muito mais oposição aí para o microfone. O movimento do corpo, talvez. Às vezes acontece isso. Bom, talvez seja a conexão também, a minha conexão. Se tiver incômodo, falem. Aí, infelizmente, eu saio e entro de novo. Ok. Bom, então eu estava nessa ideia de que essa oposição é muito simples e, por isso mesmo, muito interessante e, por isso mesmo, péssima. Então, a ideia de vocês, assim entendi, foi fazer um cruzamento, não de dois, mas de muitos outros elementos. O corpo, no título, vai pela sexualidade. É difícil falar de sexualidade, não falar de corpo, né? Vou falar da existência concreta da nossa vida pessoal. E, ao mesmo tempo, discurso capitalista, discurso da ciência. Os discursos que nos constituem hoje. São dois discursos. Para quem está chegando, eu não tenho muita noção exatamente do público, mas para quem não faz parte do nosso campo mais propriamente lacaniano, é o termo do Lacan para um pouco, digamos, modelos ou formas como uma cultura nos constitui. E não nos domina, nos influencia, nos constitui. Travar, desliga sua webcam e religa. Ok. Mas vão ficar sem imagem. Bom, vou tentar, hein? Não, aí travou tudo. Talvez seja melhor sair e entrar de novo. Eu acho que caiu. Caiu. A conexão dele que estava dando problema, eu recebi aqui um comunicado de uma pessoa me dizendo disso. A conexão dele está dando problema. Bom, gente, hoje o dia tá bom, né? Hoje é a vida. Alô, alô? Ei, voltou, Marcos.
Cheguei de novo? Chegou. E agora? O som tá bom. Tá ótimo, Marcos. O som melhorou? Melhorou. A imagem piorou? Tá um pouquinho pior, mas a gente prefere o som. Pronto. Ainda tem uma hipótese que é de inverter aqui, ó. E agora, a imagem melhorou? Tá bom. Bom, eu estava nessa ideia de que, no final, nós fazemos um cruzamento, o discurso que nos constitui. Então, para mim, está ficando muito a fala dele. De novo, continua? Não, tá bom. Agora eu troquei o microfone. Então, os discursos que nos constituem constituem, inclusive, os nossos corpos. Essa premissa não é, talvez, familiar. É muito fácil a gente concordar com a ideia. Outra coisa é a gente levar a sério de que nossos sentimentos já estão no outro antes da gente nascer. De que as nossas TPM já estão no outro antes da gente nascer. Eu procuro logo esses termos para ir logo para o polêmico. É isso que a gente está falando. Não quer dizer que a minha TPM está no outro. Inclusive, até um abuso, uma atribuição cultural, uma apropriação cultural, uma apropriação de gênero, eu falar as nossas TPMs. Mas a ideia é, inclusive coisas assim, já estão lá. E elas virão sobre o meu corpo, ainda não conformado, para conformá-lo. E aí sim eu terei a minha TPM. Ela é um cruzamento, ela nasce do cruzamento entre o outro e o sujeito, como a gente diz. O sujeito, anteriormente ao seu nascimento, já está no outro. Tudo certo? Essa é uma premissa. Mas a gente, apesar dessa premissa, isso volta pela janela. É muito mais fácil pensar que de um lado estou eu, de outro lado está meu corpo. O corpo se apresenta como uma certa alteridade para mim. Isso é uma experiência cotidiana, porque nós fomos conformados numa cultura em que corpo e alma se opõem. Eu não acredito exatamente a descobrir e a investigar se entre os munduruku existe o mesmo tipo de relação. Nem sei que sim, nem sei que não. Mas a gente supõe que isso é da nossa própria cultura. Então é muito difícil para a gente sair dessa dualidade metafísica. E por isso, esse cruzamento do título, olha, esse tempo todo eu estou só no título, mas também um título desse tamanho que vocês me deram, então, tem tudo no título, mas eu quero dizer o valor disso. É porque temos um discurso, outro discurso e a sexualidade. Então, não vai dar para cair na armadilha da dualidade cartesiana, me parece. Ainda assim, eu não sabia como seguir, e querendo seguir nessa ideia, quis apostar no que eu acho que é a aposta de vocês. Vamos falar de sexo, vamos falar de sexualidade. Aí fica muito difícil. É uma coisa difícil de manter essa dualidade cartesiana é na cama. E é por isso que Descartes não falou de cama, provavelmente. E é por isso que nós, psicanalistas, tratamos do que acontece na cama, segundo a proposta de Lacan no Seminário 20, na abertura do Seminário 20. O social, o direito, as relações e as regulações sociais tratam de tudo que acontece fora da cama. E nós tratamos do que acontece na cama. Mas a própria diferença entre o social e o íntimo vai nos levar de novo a outro binário. Então, nós trabalhamos também com a extensão da ideia do sexual, extensão propriamente freudiana, que é o sexual está em muitos lugares, não só na prática da sexualidade, não é só na cama. Então, vocês viram o panorama. Então, para não me perder demais nesse panorama e poder seguir meia hora com vocês, eu pensei no coração do título, que é os objetos da técnica. Uma coisa é o discurso da ciência, que nos conforma hoje. Uma coisa é o discurso capitalista, que nos conforma hoje. Uma coisa são os nossos corpos, conformados por isso tudo e querendo fazer outras coisas, querendo viver. E os objetos técnicos. Então, esses discursos, especialmente esse cruzamento entre o discurso da ciência e do capital, eles propõem objetos da técnica.
Então, tentando definir rapidamente, o discurso da ciência diz alguma coisa como: não existe nada nesse universo que não possa ser apreendido a partir de uma lei que se escreve, uma equação, uma fórmula que possa ser reproduzida em qualquer lugar do planeta. Certo? Como ideia geral da ciência moderna, não há mistério que fique misterioso necessariamente. Não há variações temperamentais que sejam devido a coisas inexplicáveis. Não há desígnios de Deus que mudem as regras. Eu posso, em qualquer lugar e de qualquer maneira, transformar uma situação em uma equação que eu possa reproduzir em qualquer lugar. Essa é a ideia do discurso. O discurso neoliberal, o Capital, diz: não há nada que não possa virar um objeto à venda. Ou não há nada que não possa ganhar valor. De outra maneira, não há nada que não possa ser vendido. Não há nada que não possa gerar lucro. Imagine o cruzamento dos dois e a gente tem a produção de objetos que passam impressionantes, novos, porque situações que, a princípio, seriam as mais íntimas, esotéricas, misteriosas, elas podem ser acessadas a partir de ideias e leis universais. Eu posso produzir objetos a partir disso e o mercado pode vender. Então, o casamento entre a ciência e o mercado é um casamento e tanto. Ele não aconteceu desde sempre, mas já tem tempo que ele acontece. Então, eu quero marcar que o que constitui esse casamento não é o fato que os dois discursos foram feitos para se casarem. É que a ciência produz objetos novos e o mercado vende. A atividade científica sempre produz objetos novos. A atividade científica produz a bomba. Ela produz coisas, porque ela vai explorando o universo e transformando uma coisa que era imponderável em alguma coisa concreta que eu posso dominar e agir. E isso é um objeto, o objeto de dominar e agir naquele departamento do universo. E esses objetos passam a ser vendidos. Tudo bem? Então, os objetos da técnica são objetos que concentram esse cruzamento espantoso entre ciência e capital. E é evidente que o objeto da técnica mais importante é o celular, hoje, é o smartphone. Mas vocês entendem. Então, a ciência toma a voz do Silvio Santos, considera que essa voz pode ser transformada numa equação que eu posso reproduzir. E ela produz o Silvio Santos cantando o que vocês quiserem. E depois eu acrescento isso num outro objeto, que é pego a onda do Silvio Santos, da voz do Silvio Santos, e reproduzo. Praticamente idêntica, se não idêntica. Então, hoje nós estamos nessa situação. E pega para dar um exemplo do que é. Eu ainda não vendi, eu só produzi a voz do Silvio Santos, eu produzi um objeto que pega a voz do Silvio Santos e coloca em qualquer música. Isso não é exatamente ainda capital, isso é a ciência trabalhando. Não chega a produzir, às vezes, o objeto que custa caro, é complicado, mas a ideia já está pronta. Aí vem o mercado e fala: opa, as pessoas vão querer comprar a voz do Silvio Santos. E assim nós estamos. Então, o objeto da técnica concentra esses discursos não como coisas etéreas, mas como coisas muito concretas e corporais. Por isso me pareceu o ponto-chave. Então, eu vou fazer um percurso, proponho um percurso entre 4 objetos. E não todos são esse. O primeiro, um objeto pré-técnica, ou pré-contemporaneidade. Se a gente definir a contemporaneidade como isso, né? Pode definir de tantas maneiras. Mas vamos dizer, uma cultura ordenada e organizada pelo cruzamento entre o mercado e técnica, ou mercado e ciência. Eu estou me apoiando nisso? Bom, eu acho que há muitos teóricos para dizer, marcar esse corte. Mas no nosso campo, a gente tem alguém como Jacques Lamillère que propôs isso já tem uma década. Definir o nosso tempo a partir desse cruzamento, mas concretamente no corpo. Eu vou me apoiar num trabalho do Jacques Lamillère sobre isso e sobre o corpo dentro disso. Mas ainda não cheguei no corpo, só que na hora que a gente passar para a sexualidade, a gente vai ter que chegar. O que são nossos corpos quando os objetos da técnica são imprescindíveis e passam a fazer parte dos nossos corpos.
Por exemplo, o celular. O celular já faz parte do corpo. Qualquer um que fique um dia sem o celular, ou sem algo que seja parecido com isso, sabe o sentimento de que falta um pedaço. Então, também para dar referência, nós estamos no mundo que Dora Haraway falou sobre os ciborgues. Ela chamava de ciborgue. Nós somos todos ciborgues hoje. Nossos corpos não são mais aqueles que prescindem dos objetos da técnica. Eles estão constituídos também por esses objetos. Aí a gente fica impressionado com o garoto, com a criancinha mexendo com o celular. Ela está se constituindo com ele. E a gente sonha e idealiza uma sociedade em que não houvesse mais isso. E ela é só um sonho. E a gente acha que consegue se separar. É só uma ilusão. Tá bom? Então, um percurso de 4 objetos. O primeiro não é ainda desse cruzamento do que a gente está definindo como contemporaneidade. Mas é um objeto, digamos... Alguns chamariam esses objetos de tecnologias. Eu não vou chamar de tecnologia porque fica muito vago. Por isso, objetos concretos, são concretos. A gente pode dizer, por exemplo, que o casamento é uma tecnologia. É um pouco o que os deleuzianos preferem. Para dizer que são agenciamentos, formas culturais. Mas a gente vai perder um pouco do corpo encarnado, né? Então, vamos aos objetos do casamento. Mas eu não vou falar de casamento, eu vou falar de sexo. Então, o objeto, digamos, da tecnologia patriarcal clássica, antes desses objetos de hoje, antes do nosso corpo ter mutado num corpo ciborgue, o objeto técnico que eu vou usar é o véu. O véu. Por isso que ele não tem muita cara de objeto pós-moderno, né? O véu, ele é um pouco... Ele não parece muito concreto, mas é. Gente, por favor, chat, perguntas, tá? Eu tô indo, hein? Eu tô indo. Tá indo? Tá dando? Ilka, Inês? O véu. Objeto concreto. Bom, não é um véu, mas é a função do véu. Mas não há função do véu sem o véu. Concretamente, você cobre alguma coisa e quando você cobre alguma coisa, você insinua que há muita coisa atrás. É o efeito do véu. O véu não é o jogo do véu. Pensem na dança dos véus. Bom, é a constituição de uma área de sombra. Uma área oculta, mas que você pode acessar a princípio. É só levantar o véu. Então, o véu não é um muro. O véu não é um bloqueio. O véu, ele abre e fecha. Então, essa é a ideia do véu. Então, um véu colocado sobre algumas áreas do corpo produz o ocultamento dessas áreas e, ao mesmo tempo, produz a ideia de que ali tem uma coisa que você desconhece. Então, a coisa que está por trás do véu, enquanto o véu não é levantado, existe ou não existe? Ela existe como suposição. Ela não existe como ser na minha mão. E por ela existir como suposição, ela passa a ter um valor superior às coisas que existem como situação, o resto do corpo. Estou falando assim, gente, parece uma coisa do outro mundo, mas é óbvio, todo mundo entendeu, né? É a função do decote, a função do véu, do decote. É a função da ideia de um lugar onde você vai chegar e lá estará o verdadeiro gozo. Quanto mais esse gozo escapole, vai para a área de sombra, mais ele é uma promessa de um gozo além, superior ao gozo que se tem. Vocês, acho que vocês vejam também que a nossa vida, nossa, não sei, posso falar nossa, mas digamos, eu estou supondo que a nossa vida é a vida definida por essa contemporaneidade de cruzamento mercado e ciência. Então, a nossa vida erótica, ela ainda tem, ou tem muito de véu. E é bom. Nas nossas definições clássicas, se tem um discurso que sabe e joga com o véu, é o discurso da histérica. Então, a histeria é isso. É produzir, atrair o desejo a partir do jogo de véu. Cobrir, descobrir. Isso é muito concreto. Eu posso transar com o meu date no primeiro dia? Não, deixa para o segundo. Isso é a função do véu. Não é só o véu concreto. Não é? Ah, não, hoje não. Eu posso transar antes do casamento?
espere o seu escolhido, como faz hoje, digamos, os campos da religião protestante. Isso existe. Nesse campo existe. Eu estou me guardando para o meu escolhido. Esse se guardando produz uma função de véu agora para o corpo todo. Mas, na verdade, não é. Está produzindo para um lugar específico. O véu sobre a possibilidade do intercurso sexual. Também é a função do véu. Mas eu queria ficar num regime mais restrito, né? A função do véu na cama. Então, apaga a luz, amor. Vamos deixar uma meia luz. Tudo isso função do véu. Acho que vocês estão vendo que a função do véu vai muito longe. E muitos diriam, sem o véu não há sexo. Ah, é o que a gente não vai dizer. Muitos fariam a oposição entre o erotismo e a pornografia. A pornografia é quando não há véu. Eu também concordo. Outra coisa é dizer que só há prazer e vida e etc, etc, com o véu. Eu não estou dizendo que a pornografia é uma maravilha. Qual vai ser a proposta? É que esse cruzamento entre mercado e ciência abala ou talvez destitui o protagonismo da função do véu. E passa a propor outras formas de sexualidade ou outras coisas a fazer na sexualidade que são sexo também, ou são sexuais, que dão prazer, mas que não envolvem a função do véu. Essa é a tese de hoje, tá? Minha tese. E eu quero demonstrar com os outros 3 objetos. Primeiro, o véu. Então, eu já estou prometendo, ó, eu estou fazendo a função do véu aqui. Olha, isso aqui é o véu, mas tem mais coisa que vai vir. Se preparem. Então, é claro que essa função do véu está em todo lugar. E, para quem já sabe, a função do véu, eu estou atrelado aqui. É um objeto, não é da técnica, ou digamos, ele é um objeto da técnica patriarcal. Ele é objeto ele é objeto primordial, tem mais um, da sociedade patriarcal. Que é fazer o que é bom está oculto. Pensa em todo lado dos muçulmanos como levar isso a sério. O que é bom tem que ficar oculto. Só é uma organização da tecnologia do véu, né? Só o marido pode ter acesso. E ele mesmo, provavelmente, só em horas ritualizadas, que o véu vai cair. Bom, teria que também discutir, deve estar cheio de sociólogo que trabalhou muito a função do véu no mundo muçulmano. Seria muito interessante percorrer isso e trazer para a discussão. Eu só estou em muitos outros mundos, né? Eu só estou marcando que a gente pode propondo para vocês que atrelar a função do véu à função fálica, a função do véu ao nome do pai, a função do véu à sociedade patriarcal de uma maneira grosseira, juntando isso tudo. E ainda acrescento, o modelo da constituição do corpo também é a função do véu, mesmo sem o véu. As zonas erógenas freudianas têm a estrutura do véu. As zonas erógenas são coisas que estão escondidas, que estão nas dobras do corpo. Lacan define melhor, estão ligadas aos orifícios. Como diz Freud, as zonas erógenas, digamos, há certas zonas erógenas que são predestinadas a certas áreas do corpo que são predestinadas a serem zonas erógenas. São os orifícios. Mas, como também diz Freud, não tem só essas 5 ou 4, e qualquer ponto da superfície da pele pode ser uma zona erógena, desde que ele sustente a função do véu. Desde que ele seja um ponto que o acesso a ele é difícil. E que esse ponto, eu tenho a sensação que eu ainda não cheguei nele direito. Quanto mais for assim, mais zona erógena será. São as dobras do corpo, são os orifícios, né? São as dobras do corpo, são às vezes pintas, pontos cegos, a nuca. A nuca é um lugar muito erógeno, porque é isso, eu não consigo acessar sombreado a minha, mas a dos outros também, o cabelo está ali. E coisas assim. Então eu estou alargando um pouco, saindo da anatomia, digamos, clássica, para dizer que zona erógena é o seio, é a vagina, etc. É o ânus, mas partindo dessa ideia de Lacan que as zonas erógenas elas tendem a ser nos orifícios porque eles são pontos cegos. O Deleuze chama isso de dobras. Nas dobras do corpo é que eu vou encontrar o meu prazer.
Tudo bem? Então, muitos vão fazer oposição e dizer, é isso que é o sexo. O sexo é eu poder retomar, digamos, a sexualidade, né? São práticas em torno do prazer e essas práticas envolvem a busca do prazer e a obtenção do prazer. E a maneira de buscar o prazer é buscar através das zonas erógenas do corpo do outro, ou eventualmente do seu próprio. E encontrar o prazer justamente por chegar lá e voltar. Que é preciso voltar, né? Tá? Então, as zonas erógenas são como vulcões. Você chega na borda, dá um pulo e volta. E o recuo do vulcão, porque, como é que eu posso dizer o vulcão? Vou sair da metáfora. O vulcão, para nós, é o outro gozo. E o gozo que se encontra na borda, chega perto, é o que a gente chama de orgasmo. Tá bom? Não quero me estender muito, mas supondo que isso é familiar. Então, no campo, no mundo, digamos, com os conceitos lacanianos, a gente diria, mas eu quero primeiro a experiência. Você vai atrás do véu, o cobrimento de uma área faz essa área, digamos, essa área ser na área de sombra, faz ela ser um ponto de concentração do que é vital em mim, é lá que eu vou encontrar a minha outra parte, eu vou encontrar o que me falta, porque como eu fui constituído pelo discurso, o meu próprio gozo escapou de mim. Eu tenho lá uma coisa, mas eu não sei como é que eu faço para encontrá-la. O meu ser real, agora eu só posso acessar passando pela linguagem, então eu não tenho acesso direto. Lacan teorizou como alienação, por exemplo. A vida é meio mordida, falta um pedaço. Então eu vou buscar no corpo do outro aonde falta alguma coisa também lá, onde está obscuro. É lá que eu vou encontrar. Lá é o meu ponto cego do desejo. É lá que me atrai o desejo. Porque lá é a promessa de encontrar o meu gozo absoluto. Só que o gozo absoluto me desmonta. Porque eu sou um ser de desejo. Eu sou feito do cruzamento entre discurso e gozo vital. Então, esse gozo faltante que eu estou buscando é o que me faz viver. Na hora que eu vou mergulhar no vulcão, eu vou morrer. Então, eu vou rapidinho e volto. Aí eu tenho prazer. Se eu ficar lá, eu tenho angústia. Tá muito rápido, gente? Isso é a montagem, digamos, da sexualidade tradicional. E o jogo dos véus é para você atiçar esse desejo, localizar o desejo. Há alguns na cultura será dito: você é a dona dos véus. Esse é o seu lugar no mundo. E para outros será dito: você é o caçador do gozo absoluto. Esse é o seu lugar no mundo. Classicamente, mulheres e homens, né? Vocês estão vendo que eu não estou dizendo que um tem, outro não tem. Um tem o véu e outro tem uma coisa que é dito a ele, você pode procurar o gozo absoluto. Enquanto quem está com véu você pode atrair o gozo absoluto. Quando ele vier, você terá o gozo absoluto. Você atrai. Tá? Basicamente, alguém tira para dançar e alguém vai dançar. Pronto? Função do véu? Algo mais a dizer sobre isso? Quer dizer, o que é preciso é que essa leitura meio da sexualidade clássica, o que acontece na cama entre um homem e uma mulher, na maneira clássica, eu quis trazer desse jeito porque a gente se separa um pouquinho da coisa, né? Agora, quando a gente ouve o que eu estou falando, eu imagino, e a gente se imagina nesse jogo, a gente jura que é isso aí, o sexo. Depende, a gente quem, tá bom? Mas vamos dizer de outra maneira, uma grande parte do que se costuma chamar sexualidade é tomada por essa cena do véu e de quem tem o falo, né? Uma grande parte. Mas desde sempre é uma grande parte, mas não é tudo. Há uma série de coisas que acontecem na cama que não passam por esse encontro, por esse jogo do desejo. E é aí que a ciência vai entrar e vender seus objetos. Mas eu vou seguir, tá no meu segundo objeto? O segundo objeto é o vibrador. O negócio é sexo. O segundo objeto é o vibrador. O vibrador, bom, sigo? Tô com medo, tá ficando pornô. Mas o primeiro que você vê é só passar. Bom, o que a ciência faz? Ela pega o incerto do falo, ou do pênis, e transforma em alguma coisa certa.
de outra maneira. O pênis é alguma coisa que segue seus caprichos, em termos de tumescência e detumescência. Aqueles que são portadores de um pênis, geralmente nomeiam um pênis, porque é quase que outra pessoa. Os portadores do pênis não têm o pênis. Portadores do pênis, muitos, inclusive, se comportam de tal maneira que eles são o próprio pênis. Mas, em geral, o sentimento é, tem uma coisa ali que pode vir ou pode não vir. Pênis ereto, né? Então, tem uma incerteza com relação ao falo. Se a gente chamar o falo daquilo que permite o encontro sexual. Claro que eu posso levar isso para o sociólogo, para a sociologia, e falar o falo é o poder, é aquilo que permite a execução sumária de alguns condenados. Sei lá, a gente pode fazer muita coisa com essa equação falocêntrica. A gente pode dizer que o falo... pensar que aqueles que têm o pênis são aqueles que têm o poder é uma equação falocêntrica da nossa sociedade. Mas no plano freudiano, pênis não é igual a poder. Pênis é igual a uma incerteza sobre o fato que às vezes eu vou conseguir e às vezes não vou. Mas eu é que tenho a possibilidade de buscar, de fazer, de ser o caçador. Então ele é uma designação, ele é uma distribuição, né? Quem tem o pênis tem uma certa posição com relação ao gozo, e quem não tem o pênis tem outra posição. Há para uns, uma chave que às vezes está no bolso, às vezes não está, e para outros uma fechadura que tem que aprender a atrair a chave certa. Tá rápido, né? Mas isso é muito debatido, muito discutido, e eu quero reduzir, eu quero, a partir dos objetos da ciência, colocar isso como uma coisa que existe, mas não é tudo. Isso é fundamental. E se a gente fica muito tempo dentro disso, fica parecendo que isso é a sexualidade humana. O ser humano ele é muito mais plural. Então a gente parte do pressuposto freudiano que o ser humano é perverso polimorfo, então ele é polimorfo, pansexual, e que isso aí é uma maneira de transformar a sexualidade possível numa sexualidade acontecendo. Mas em potencial há muitas outras formas. Freud chama de organizações pré-genitais, porque isso é o sexo genital, segundo Freud. As organizações pré-genitais também estão presentes sempre, mas a maior parte delas fica submetida a esse casamento, falo-vagina, ou pênis e véu, pênis e véu, fica submetida ao pênis e ao véu, e as outras organizações pré-genitais, umas ficam submetidas, então passam a ser preliminares, e as outras ficam escondidas. No caso dos homens, por exemplo, se eu quiser ter qualquer experiência de prazer anal, some. Se bem que as coisas andam, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Mas, assim, digamos que a tendência na sociedade patriarcal é que os homens tenham zero excitação anal. Mas eles não têm zero excitação anal. Daí surge a psicanálise. Eles têm, só que estão recalcadas. Estão fora de cena, não estão acessíveis. E boa parte deles não vai ser acessível mesmo. Mas é trabalhar com as organizações pré-genitais ou não genitais, ou as pulsões não genitais, é muito o que a psicanálise faz. Remexer nas pulsões genitais para desconfigurar e reconfigurar a partir do material inconsciente. Pronto. Então, o pênis, que costuma, numa sociedade patriarcal, ser associado ao falo, ele é um objeto incerto. De vez em quando, o pênis estará lá como objeto ereto, então, aí sim, portador do falo, sustentando o falo. Essa cola entre o pênis e o falo, ela é vaga, ela é tensa. E todos aqueles que têm o pênis sabem disso. Às vezes às vezes não é. Por isso ela precisa ser tão reforçada com brigas e violências e exibição viril da sua você por ter pênis é portador do falo. Todo mundo entende isso, né? Então, e aí vai haver esse encontro. Então, o que a sociedade, digamos, a função do véu responde à função fálica. A função do véu é uma das figuras da função fálica, dizendo, aqui atrás está exatamente o que o seu falo precisa, para ser o maior falo de todos. E o falo diz, tu és a minha escolhida, porque eu já tenho, com você eu sou maior. Tá? A frase também, espero que a gente se reconheça nos filmes americanos. O que diz o homem? Com você sou melhor. Com você eu sou uma melhor pessoa. Quer dizer, ele já é. Com você sou melhor.
E o que diz a mulher para o homem, as mulheres dessa cultura, você me faz rir. Não, ela é melhor. Só com ele ela ri. E rir é o que ela, digamos, o rir encarnando aqui o prazer maior. Eu vivo minha vida, eu tenho muitas coisas que eu posso viver, mas só com ele eu vivo essa experiência. E ele diz, eu já posso viver essa experiência de gozo com qualquer uma, mas com ela é superior. Você vê que não é só com ela. Estou delimitando aqui, então, como os pastores, se a gente for para o mundo digamos, o mundo do protestantismo neopentecostal, vai estar lá os pastores dizendo isso sem parar, mas dizendo isso como uma coisa divina, e realmente são as capacidades divinas. É a cultura, o nosso discurso, digamos, patriarcal. E a gente se reconhece, porque a gente foi feito muito nisso, mas nós estamos numa passagem, ou talvez já tenhamos passado. Uma boa parte do nosso mundo se organiza não dessa forma. Ou, de outra maneira, as pessoas se organizam não apenas dessa forma. O Freud já dizia, elas têm que recalcar para poder viver. Então, essa forma inclui exclusão. Eu só posso acreditar que eu sei porque eu tenho pênis, eu tenho prazer peniano e só porque eu excluo os outros. Então, já havia... Esse era o mundo patriarcal, tá? Não é sem exclusão. Mas o que a gente tem hoje é a ideia de que essas coisas pré-genitais ou essas coisas fora de cena podem ser vendidas, podem ser transformadas em objetos e a gente pode comprar. Começando pelo vibrador. Então, por que eu preciso de um pênis que às vezes está, às vezes não está, se eu posso comprar um pênis que sempre está? Então, o vibrador é um objeto da técnica no sentido em que aquilo que era, digamos, a encarnação de um pênis ereto, ou seja, alguma coisa que se mexe um pouco, ou sei lá como é, que se mexe. Essa ainda é digamos, uma era pré-neoliberal. Mas você reproduz a forma, reproduz uma espécie de vibração, reproduz inclusive uma temperatura, e você tem uma coisa que a princípio seria mágica, você pode vender, porque você pode recriar. Aí vocês vão dizer, mas o vibrador não tem nada a ver com pênis. Bom, também não é assim, não precisa ser idêntico. A discutir. Mas a ideia é de que você tem aquilo na mão, qualquer um pode comprar. Tudo bem? Então, aquilo que era o objeto A, no nosso sentido, o objeto excluído, mas causando desejo, passa a ser vendido nos dois casos. No caso do véu e no caso do falo. Eu vou tentar demonstrar com os dois. Começo pelo falo. No caso do falo, aquilo que era excluído e que ficava numa sombra, será que ele vai... O que era excluído no caso do macho? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou homem o bastante? Será que o meu pênis funciona como falo? No caso do macho. E no caso da mulher? Será que... Das mulheres com relação ao falo. Será que eu vou agradá-lo para conseguir fazer com que ele funcione? Todo esse será vai embora. Agora nós temos o vibrador. E não imagina o vibrador como uma coisa daquelas do lado das mulheres. Imagina o vibrador como uma coisa da sociedade. Se eu sou um homem, estou com uma mulher, somos clássicos, e eu aceito o vibrador, eu não tô mais, meu pênis já não é mais tão essencial. A gente pode brincar com esse brinquedo, é assim que se diz, né? É um brinquedo. Mas esse brinquedo esvazia a capacidade tida como natural do pênis de dar prazer. Desprotagoniza. O que é ótimo. Não tem problema. Tá bom? Não sei se vocês pegam essa ideia. Agora começa a ficar difícil. Eu só tenho mais um objeto. Tá? Mas imaginando que esses são objetos que tomam os objetos clássicos e colocam eles à disposição. E aí eles deixam de funcionar na negatividade deles, ou no imponderável deles. Eles agora não são mais talvez sim, talvez não. Eles são sempre. Sempre que eu quiser. Sempre que eu quiser ter um orgasmo com o pênis, eu posso buscar no vibrador. Mas não é igual. Isso é uma discussão. Não é igual para quem fica sonhando com outras coisas. É alguém que já está totalmente no erotismo do véu. Então, supõe que tem um erotismo maior, escondido em algum outro lugar. Mas quem nasceu e se fez a vida num mundo em que as coisas estão todas na prateleira, diz que é tão superior assim uma coisa da outra. Se a gente olhar para a experiência prática, isso concreta, confusão danada para o falo estar ereto, quando a gente pode ter um vibrador. Então,
eu espero que vocês ouçam também isso, porque se fala na cultura já essas coisas, né? Fora dos bolsões clássicos. E alguém como Preciado, por exemplo, Paul Preciado, teoriza exatamente isso e propõe como medida revolucionária que todos tenham dildo e todos usem. Quanto mais se usar um vibrador nessa vida, menos importante será o pênis e mais o mundo vai mudar. É interessante, né? Isso está no livro Manifesto Contrasexual. E ainda vai mais longe, fala, se em algum lugar você tem que experimentar o vibrador, é no ânus dos homens. Porque ali está montado uma coisa completamente impenetrável. Se os homens começassem a ter algum mínimo de excitação anal, o mundo mudava completamente. Em vez da gente ficar... Quer dizer, uma maneira de lidar com o femicídio para ele é esse. Só que como é que faz isso, né? Você vai chegar no ouvido dos homens e falar, vamos lá? Não, ele fala, coloque no mercado que se venda o tempo todo vibradores e dildos, dos mais variados, porque eles vão acabar experimentando. Entende? A proposta dele é justamente usar a ciência a favor de uma revolução. É interessante. Não é nossa, porque a gente não está lidando com população na psicanálise. A gente lida com um por um, ou com gente mais concreta, com cada cor. E esse é o, entre aspas, pessimismo freudiano com relação ao otimismo sonhador do Preciado. O pessimismo freudiano tá aqui, o sujeito veio aqui, nós estamos conversando, aqui tá, ele está aqui, em presença, em corpo, ele é um macho clássico. Ou, digamos, ele é um esquerdomacho. Ele não vai ter prazer no ânus. Pode tentar. Ou vai, mas vai fingir que tem, ou vai deixar só um pouquinho. Caro Preciado, você está muito otimista. Entende a ideia? O que a gente quer na análise é que alguma coisa desse prazer não genital possa estar presente na vida dele. Isso já vai ser uma revolução para ele. Agora, achar que ele vai se tornar um ser ciborgue, ou um ser reescrito, refeito, abrindo mão dessa espécie de prerrogativa fálica, muito difícil. Então tem alguma coisa do que já está conformado, já está feito. A gente quer fazer uma pequena mudança no que está feito e não revolucionar completamente. Por isso que a gente fala em subversão e não revolução. O termo lacaniano para dizer o que é propriedade freudiana é subversiva e não revolucionária. Essa proposta do Preciado é a sociedade vai mudar. A sociedade em que é completamente subordinada à ideia de que o falo é o melhor lugar do prazer, só com o falo que as coisas funcionam, vai descobrir que não. As coisas funcionam por combinações, agenciamentos coletivos, não precisa desse falo como padrão. Então, ele está propondo uma outra sociedade, uma utopia revolucionária. A gente não, a gente está propondo que aqui dentro, uma coisinha que estava ficou fora de cena venha e isso refaça a vida. Então, a gente chama isso de subversão, com Lacan. Bom, do lado, então, a ideia é o objeto fálico se transforma no objeto vibrador. E agora está à disposição, objeto da técnica. Isso muda a sexualidade. E essa é a nossa sexualidade atual, digamos, em que muitas coisas podem ser feitas, inclusive o vibrador, inclusive o pênis ou não pênis. Essa é o que está no ar. Não quer dizer que as pessoas estão executando isso, mas sim, cada vez mais, provavelmente. Secundarizando o falo como o único meio de acesso ao orgasmo, por exemplo. Secundarizando a penetração como o único lugar de acesso ao orgasmo. E secundarizando também a função que faz a gente acreditar que a penetração é o melhor lugar, é o melhor orgasmo. Não, os orgasmos estão por aí, depende, cada um tem o seu do jeito que for. Essa é a ideia, quando você pega o falo e transforma no objeto da técnica. Ela vem para a cama. Existe, está acontecendo? Está mais ou menos. Agora, para ficar mais claro o que está acontecendo, vamos para o outro lado, porque também está acontecendo. Então, é o meu próximo objeto da técnica, que é o sugador de clitóris. O negócio está que está. Qual é a proposta, qual é a leitura freudiana do que fazia a sociedade patriarcal? Obrigava as mulheres a abrir mão do orgasmo clitoridiano, que era o que elas têm lá, criancinhas, como Freud diz, são todos pequenos homens, porque o homem se define por ter o falo ou o gozo ao alcance da mão. Então, elas têm o gozo ao alcance da mão, e a mãe, a cultura, tem que fazê-las crer que aquilo ali é vagabundo, não é nada, e que é bom mesmo é a vagina.
Mas na vagina não tem orgasmo, não tem gozo, é uma gruta. Mas é ali que é bom. Então é convencer a esses seres que o importante é um lugar de sombras, que tem um troço que a gente nem sabe se dá prazer, mas que ali é o verdadeiro prazer. Aí ela vai aprender a ter o tal do orgasmo vaginal, que ninguém sabe direito se tem mesmo ou não, é uma outra coisa. Então, o que a sociedade... Bom, a ciência entendeu que tinha alguma coisa nessa migração que talvez não desse para produzir como objeto da técnica. Essa caverna, prazer de caverna. Lacan chama de prazer de estojo. É um prazer estranho esse prazer. Ele vai ser muito importante, eu quero concluir com ele, mas o que a ciência faz complicou ali, teoricamente, eu consigo produzir um objeto dali. Só preciso encontrar o ponto G e encontrar um acionador de ponto G. Mas até hoje não conseguiu. Vai ver que não vai dar. Vocês vão encontrar vídeos sem parar dizendo que o ponto G está em tudo quanto é lugar. Que é facílimo, a ciência já prova, já sabe nada, porque migra, é uma confusão. Tá? Ah, não, é onde tem mais terminação nervosa. Na língua tem 100 vezes mais terminação nervosa e não tem orgasmo. Não é porque tem terminação nervosa que transformar em equação para produzir um objeto ainda não chegou. Talvez chegue. Mas a ciência apostou em vamos pegar o clitóris e fazer dele um lugar. É objeto, está ali. Então, produziu o sugador de clitóris, que permite com que aquela que a princípio não tem acesso direto ao prazer passe a ter. E desmonta toda essa educação, desmonta não, mas relativiza muito, toda a educação que faz com que aquelas que nascem com vagina sejam obrigadas a migrar para a vagina como centro principal do prazer. Para ficar com o termo mais atual, prazer de vulva e não prazer de vagina. E, por exemplo, um livro como esse, A Origem do Mundo, recomendo muito. Só para mostrar o tempo todo como a vagina e o sangue têm que ser ocultos. Tudo isso faz parte da migração do prazer para um lugar obscuro. Mas agora, gente, não é obscuro como o do véu. A vagina não é uma coisa que está sob véu. Quem está sob véu é a vulva. Aquilo lá é outra coisa. E a gente precisa falar desse. Espero que eu consiga. Estou acabando. Estou aqui no clitóris. Então, o clitóris é que é o lugar. Mulher empoderada, mulher com sugador de clitóris, para que os homens? E mulheres é horrível falar. Então, pessoas aculturadas como mulheres, tá bom? Uma certa cultura clássica, disputando entre si com o orgasmo mais rápido. Parece muito com uma série de coisas que acontecem quando você tem um orgasmo a partir no alcance da mão. Que aí você tem que ser o maior, tem que ser o melhor, tem que ser o mais rápido, tem que ser o mais bem resolvido. Coisas que o Freud chamava de complexo de virilidade. Tudo bem, tá aí. Então isso vem para a cama também. O sugador de clitóris, o vibrador e os dois corpos mais ou menos clássicos e todos os outros gozos. O que acontece com eles? Que há muitos outros. E os outros? Que venham. Mas como eles virão? É isso onde nós estamos. Então, existem objetos novos sendo propostos pela ciência cada vez mais para que outros gozos possam aparecer. Não apenas os genitais, que são esses 4 que eu estou trazendo, mas os pré-genitais. Que eles sejam acessados a partir desses objetos e de outros. E que venham para a cama. Como fica a sexualidade? Para alguns, essa sexualidade, digamos, explodirá e é muito bom. Por isso eu trouxe a ideia do preciado. Serão 1000 formas de gozos, os mais variados, com experimentações do corpo, as mais variadas e que todos estamos autorizados. Para outros, acabou o mundo, Sodoma e Gomorra, é uma baixaria, ou então não é nada. O verdadeiro sexo é só aquele que houver a função do véu e a função do falo, senão não tem mais nada. O homem, eu sou um conservador, então, nesse caso, porque eu acho que a família é a guardiã desse sexo, só deve acontecer. Toda essa história que a gente conhece. Então, nós estamos por aí, eu entendo. E a psicanálise, a proposta, como eu já falei, é da subversão, mas a proposta é de sempre haverá outros gozos. Eles foram experimentados, eles não são uma utopia. A criança experimentou e viveu outros gozos, porque o ser humano nasce sem gozo pré-fixado. Ele nasce com a potência de viver. E se ela não encontrar caminhos de exercer-se, ela não é nada, é uma confusão. É um feixe de coisas.
Então, ela vai encontrar, passando pelo mundo, pela cultura, pela mãe, maneiras de se exercer, maneiras de se gozar. E elas existem, mas sempre as possibilidades de gozo serão maiores do que a cultura é capaz de lidar. De outra maneira, uma criança é sempre muito mais louca do que a mãe pode entender. Tem sempre uma hora em que a mãe diz: não aguento você, eu não estou entendendo, você é impossível, você é um monstro. Porque tem algo mais ali de potência de gozo que a mãe já está conformada no jeito dela, não dá como lidar. A cultura não consegue. Tem algo mais que escapole, que fica sem lugar mesmo, que fica sem matriz, que fica sem lugar na cama até. Fica na cama, mas sem prática. Eu não consigo praticar esse gozo. Então, de um lado, eu posso praticar todos os gozos que meu corpo permite, e de outro lado, do lado freudiano, eu não posso praticar, porque eu tive que restringir, e um monte de vida em mim não encontra forma. Eu posso conseguir uma forma ou outra das que estão recalcadas, mas também vai ter um excesso que não vai se encontrar. Então, eu vou lidar com o gozo, a gente diz às vezes o gozo como tal. Eu vou lidar com o gozo como um gozo fora de qualquer esquadro. Esse gozo não dá para apagar. Então, a análise ela trabalha com duas coisas. A ideia de que você pode produzir uma subversão com os objetos que ficaram fora de cena, que eu vivi, e também o encontro com um impossível de objeto. Isso é que a ciência não quer nem saber. Não? Impossible is nothing. Sempre eu posso transformar em objeto. Então, se impossible is nothing, just do it. Faça, viva, goze. Então, essa ideia de produzir objetos técnicos que vão dar prazer, lado preciado e lado ciência, está em franca proposta. Está dando uma confusão. E a cama está cheia de objetos, inclusive o celular, inclusive os vídeos do celular. E está tudo bom. E o que a gente está querendo dizer agora? Esse é o ponto difícil, eu vou concluir, para a gente debater. Primeiro, você tem objetos já prefixados, você não pode tanto assim. Vamos explorar os seus objetos, vamos explorar o seu ânus virtual aqui na nossa sessão. Vamos encontrar os objetos que você viveu, prazeres que foram ocultos, e com eles revolucionar o seu corpo. Primeira proposta. Alguém poderia dizer, mas isso é limitado, é só com os prazeres ocultos? Também tem outra coisa. Quando a gente começa a lidar com os prazeres ocultos, a gente vê que tem muito mais ainda possível, mas que não encontra objeto, não encontra forma. E também, então, se virar com o fato que a vida é absurda e que vai ser sempre absurda. E que lidar com o absurdo da vida também é o que uma análise propõe que a gente aprenda. Não só lidar com os gozos que eu tenho secretos, não lidar com os gozos que eu tenho que eu nem sabia que tinha e que me assustam, mas também lidar com o fato que gozar da vida é um negócio absurdo. A vida é absurda. Eu vou terminar assim. E a gente chama isso de outro gozo. Às vezes gozo do gozo opaco, diferente do gozo fálico que conforma a cama mais clássica. Então, 3 coisas. Objeto genital, objeto pré-genital e nenhum objeto. Eu só queria terminar com a ideia de que a vagina era isso. Ela não era... Ela era, para aquela sociedade clássica, a vagina era uma coisa que, se você chegasse lá, você encontrava com gozo absoluto, ou gozo sem sentido, gozo absurdo. Por isso era tão proibida. Era uma maneira. E foi através das mulheres da sociedade clássica e da relação delas com a vagina que Lacan teorizou esse outro gozo, inicialmente como gozo vaginal. Teorizou a ideia de que a vida é absurda. E ainda hoje, passa-se pelas mulheres para poder lidar com a vida como absurda. Mas não pelo gozo clitoridiano, não pelo sugador de clitóris, por essa outra coisa. Concretamente, quando estivermos na cama, em geral, quando a coisa estiver sem pé nem cabeça, quem vai saber navegar ali é quem foi conformado sem pênis. Ou vai tentar, vai ter um certo jeito de fazer sem saber o que é e acaba sendo bom. Quer dizer, como lidar com o absurdo da vida sem criar uma receita? Geralmente, na nossa tribo, aqueles que não têm pênis estão melhores colocados para isso. Mas isso é para debate. Pronto, obrigado. Falei pra caramba. Marcos, você começou dizendo que tinha aí uma tarefa complicada, né? E que nós colocamos para vocês tanto de coisa, né? Mas eu me lembro quando eu fiz o convite que você falou assim, nossa, que tema interessante, né?
Que desafio, e eu acho que você passou realmente por esse desafio muito bem, né? De uma maneira clara, como é seu hábito mesmo de fazer. A sua transmissão, quem te conhece é assim, tanto falando quanto escrevendo. Quem não conhece, eu convido, né, que leia o que o Marcos já publicou, e ele tem muitas publicações, tem livros, tem textos, né, e não são difíceis de ser encontrados. Então, mais uma vez, a gente agradece, né? Vamos abrir aí para o debate, e para esquentar um pouquinho, eu queria te perguntar uma coisa. Nessa vida, né, como a gente tem agora, nessa atualidade, como é que fica aí a ideia da perversão, hein, Marcos?